Mesmo que o caminho seja desconhecido, mesmo assim não vou sozinho, porque o Senhor não me abandona se eu sigo aqui. O que quer que venha, Ele permanece comigo dia a dia, e eu sei que o meu Salvador está comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No raiar do sol, na chuva, Jesus está sempre comigo. Se as tormentas vêm com terror, e nuvens escuras estão ao meu redor, e as ondas estão na noite de trevas altas sobre mim, então Ele me segura na minha mão e todo o temor acaba, porque o seu amor me protege. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No raiar do sol e na chuva, o meu Jesus está sempre comigo. Se as preocupações desse mundo vêm sobre você como uma névoa, como uma neblina, se todo o inferno envolve a minha alma, então eu ouço a voz do Senhor: esteja consolado, eu não estou longe. Veja como eu te amei. Ele está sempre comigo. Ele está continuamente comigo. No raiar do sol e na chuva, o meu Jesus está continuamente comigo. Ele está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No raiar do sol e na chuva, meu Jesus está continuamente comigo. Onde o amor de Deus preenche os corações, lá há uma santa harmonia. Passadas então são todas as dores do pecado, porque o amor de Jesus as curou. Ó, bem-aventurado, totalmente perdido nele. Não quero mais nada por mim e não desejo mais nada, a não ser de imergir cada vez mais profundamente nesse grande mar de amor. Onde o amor de Jesus preenche os corações, lá acaba o próprio amar, pois onde ainda está o egoísmo regendo, lá a caminhada do amor fica parada. Mas se nos demos completamente a Ele, então o amor vem com uma corrente mansa e torna-se cada vez mais clara para nós, mais pura, até que toda a sua imagem brilhe, a imagem do Cordeiro brilhe para nós. Aonde o amor de Deus preenche os corações, lá entram paz e alegria. Lá não se tem então mais palavras duras, porque o amor de Jesus nos torna pequenos. Ele quer se esclarecer totalmente a nós, até que nossa imagem seja igual a dele plenamente. Ó, que alvo glorioso! A coroa já está nos acenando. Se nós alcançarmos através do amor de Jesus.
bem-aventurado eterno amor de Deus que se revela em Jesus. E que em nós, ó milagre da graça, também foi derramada em nós. Ó Jesus, deixe ainda arder mais claro o fogo das brasas do teu amor, para que cada um possa reconhecer que o teu Espírito repousa sobre nós. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos saúdo no amor do Senhor Jesus Cristo para a primeira reunião no novo ano. Não nos perguntemos o que nos trará esse ano. O desejo de todos nós seria que o Senhor chamasse os seus para si. Mas vamos deixar tudo com o Senhor, porque Ele nos guiará em segurança. Em Mateus 28, último versículo, está: eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que promessa maravilhosa! A todos os irmãos e irmãs que estão vindo juntamente, estão vendo, também a vocês, nós desejamos as ricas bênçãos do Senhor Jesus Cristo e um abençoado ano novo. Antes que o nosso amado irmão Frank nos traga a palavra de Deus, eu desejo ler alguns versículos da palavra de Deus e em seguida oraremos. Leremos de 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que promessa maravilhosa, que uma vez seremos iguais a Ele, quando buscar os seus nas nuvens. Vamos ler adiante o versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, ou quebra a lei, porque o pecado é o quebrar da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim
como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e não como Caim, que era um filho do diabo e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque todas as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos nos amar uns aos outros. Amados irmãos, amadas irmãs, nós queremos orar uns com os outros. Fiel Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós louvamos e glorificamos o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Senhor Jesus, tu enviaste um profeta para esse tempo, que nos guiou para de volta à tua verdadeira palavra. E esta palavra está escrita em nossos corações. Senhor Jesus, eu te agradeço que tu nos ajudas para que nós possamos manter essas palavras em nossos corações. Fiel Senhor, abençoe todo o teu povo. Senhor Jesus, tu conheces cada um que te aceitou, que tu possas guiar a cada um e acompanhar. Mas também o dia de hoje, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor Jesus. Se tu, quando tu, através do nosso irmão falar conosco, Senhor, eu te agradeço que tu abrisse os nossos ouvidos e principalmente os nossos corações, porque a tua palavra é sim e amém. Porque a tua palavra, Senhor Jesus, é alimento para nós, nos dá força e nos dá vida eterna. Fiel Senhor, nós te agradecemos e queremos te glorificar, te honrar, e a ti seja o louvor, a gratidão e a adoração no nome de Jesus. Amém. De todo o coração, eu também desejo saudar a todos. Nós ouvimos a poderosa palavra de introdução do irmão Keller e lemos todos juntos, e nós somos de coração gratos ao Senhor, que também a partir de Zurique podemos alcançar todos os irmãos e irmãs, especialmente todos os irmãos servidores em todos os povos e línguas. Podemos saudá-los. Hoje nós temos saudações de Kinshasa,
de Kolwezi, de Nairobi, da África do Sul. Sim, poderíamos seguir adiante. Todas as saudações podemos listar que nos foram enviadas. É simplesmente maravilhoso que a palavra de Deus jamais volta vazia, mas sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Nós todos vivenciamos o que nos últimos meses já passou. Já há anos nós temos a mudança climática, o aquecimento global. Pudemos vivenciar isso e agora essa pandemia, essa praga, esse vírus que não conhece fronteiras, em todos os povos e línguas entrou, e nós nos perguntamos o que ainda tudo acontecerá antes do retorno de nosso Senhor e o que acontecerá após isso. É simplesmente muito importante, amados irmãos e irmãs, que também, com relação a isso, tenhamos orientação bíblica a partir da Escritura. Aquilo, o que está escrito nos Evangelhos, acontece no nosso tempo antes do arrebatamento. O que acontece no Apocalipse, a partir do capítulo 6, acontece tudo após o arrebatamento. E por isso, nós temos que tomar cuidado, tomar muito cuidado, que não façamos próprias interpretações, não teorias de conspiração, incluamos nisso, mas permaneçamos sóbrios e claros em todos os sentidos. Quando é falado de terremotos, fomes, pragas, quando todas essas coisas encontram menção, então, nos Evangelhos, quando se trata do sinal da besta e todas essas coisas que 6 vezes em Apocalipse 13 encontra menção, então acontece somente após o arrebatamento. E assim, nós todos queremos pedir que, de fato, permaneçam sóbrios e não coloquem algum tipo de teoria ao redor e com um chip aqui e não sei o que mais, mas somente uma coisa diante dos olhos, qual seja a sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como já foi mencionado há pouco, se vem praga, se essas coisas vêm, então elas foram já preditas por nosso Senhor. E por isso, repetidamente veio a ênfase: quando virdes tudo isto acontecer, então levantai as vossas cabeças, pois sabeis que vossa redenção se aproxima. E também isto, o que internacionalmente, na política e na religião está acontecendo, nós temos que deixar com o Senhor. Nós todos sabemos
que a orientação mundialmente acontece. O que acontece na Alemanha, sabem todos. O que acontece na Rússia, também todos chegam a saber. O que acontece na China, também todos chegam a saber. Em toda a terra. E o que nas últimas semanas nos Estados Unidos aconteceu, nós todos vimos, e eu pessoalmente vi a inauguração ou a sua entrada no governo do novo presidente, ouvi a oração que no fim foi feito, e o aleluia no fim desta oração de inauguração, e tudo o que faz parte. Nós também vimos a senhora que estava ao lado de Joe Biden, e como vice-presidenta assumiu a sua tarefa. O irmão Branham, ele, na sexta visão, em 1933, ele viu o que nos Estados Unidos aconteceria, qual seja, que a Igreja Romana teria uma posição firme nos Estados Unidos, receberia isto, e nós todos sabemos dos 46 presidentes, até agora, somente 2 foram católicos romanos, todos os outros foram protestantes. É um país de protestantes, mas agora tudo muda, e simplesmente temos que dizer claramente, não somente nossos olhos olhar para Israel, para o Oriente Médio, porque lá de fato acontece muito, e para fazer uma consideração em relação ao presidente, que infelizmente deixou assim o seu posto dessa forma que chama até dores, mas isso nós temos que dizer. Para Israel, o Sr. Trump fez mais do que todos os outros presidentes juntos. E também por isso nós somos gratos. O Sr. Trump foi o único que foi a Jerusalém, ao Muro das Lamentações, colocou a sua mão no Muro das Lamentações e orou. Nenhum outro presidente fez isso, mas ele foi simplesmente, não foi um diplomata, isso simplesmente temos que dizer. Mas então, nós vivenciaremos tudo pessoalmente. O tempo está aí, no qual todas as igrejas protestantes voltam a Roma, ao colo da mãe, da igreja mãe. Desde 1948, nós vivenciamos como as igrejas protestantes tiveram suas conferências umas com as outras também em Genebra, se reuniram, mas tudo isso passou, é passado. Agora, quando as igrejas protestantes estão no Conselho Mundial das Igrejas, no ecumenismo, estão juntos, lá tem que ser feita a conexão, ou firmada a conexão com Roma, e todos
assumiram, em parte, os ensinamentos, as doutrinas de Roma, a doutrina da Trindade, o batismo trinitário e diversas doutrinas não bíblicas. Os protestantes, as igrejas protestantes, assumiram, e a revelação nos relata da igreja mãe e das suas filhas, como filhas, igrejas filhas, que então voltarão ao colo da igreja mãe. E agora, a igreja mãe, no quartel-general nos Estados Unidos, ou na Casa Branca, eles receberam a regência, e nós vimos também e ouvimos o que foi dito e o que está no programa. Então, ainda uma consideração ainda com Israel. Também nós percebemos como as medidas no monte do templo foram feitas, como os militares de Israel subiram e desceram, como as câmaras estavam e como foi medido. Porque no Muro das Lamentações, esta é o muro ocidental que faz parte do templo. Então, serão feitos trabalhos e diretamente foi medido aonde o terceiro templo estará. Tudo está tendo seu caminho, e como nós podemos ler em Apocalipse, no capítulo 11, que o templo estará em pé após o ministério dos 2 profetas tiver sido feito, e os 144.000 judeus das 12 tribos, como primeiro, serão selados. E então, todo Israel será adicionado. Tudo nos foi predito na profecia bíblica, e tudo se acontecerá assim como foi escrito no livro dos livros. E Deus, de fato, falou através dos profetas do Antigo Testamento, e então, através dos apóstolos no Novo Testamento, Ele já predisse toda a história, anunciou toda a história da salvação e a deixou escrever. Por isso, nós somos gratos a Deus o Senhor, muito gratos. Então, ao tema, nós ouvimos uma palavra toda poderosa de introdução. Nós somos gratos. Eu sou grato por nossos irmãos na Suíça. Desde 50 anos já existiu o Domingo de Zurique, e pudemos ter reuniões em cada último domingo do mês, e olhamos para maravilhosos anos abençoados que passaram, e especialmente agora, nesse tempo, onde não mais podemos nos reunir. Isso me entristece muito, isso eu tenho que admitir, mas de outro lado, nós somos tão gratos a Deus, de coração gratos, que agora, mundialmente, pode ser ouvido em cada quarta-feira à noite, sábado à noite e domingo de manhã, no tempo europeu. Todas as pregações dos anos 80 podem ser ouvidas,
E em cada primeiro e último domingo do mês, a transmissão ao vivo pode ser feita. Por favor, amados irmãos e irmãs, compreendam-me. Eu olho para todos os anos que passaram. Quantos anos eu tinha? 1955, quando o irmão Branham veio à Europa e eu estive nas reuniões e pude vivenciar o que Deus nesse tempo fez. Então, levamos todos os outros anos. Em algum tempo, eu fui um jovem homem. Eu podia viajar de país a país. Até nos anos 60, em precisamente 15 países da Europa, com o carro dirigindo em todos os lugares, seja para Suécia, Varsóvia, ou Roma, ou Londres, para trazer a mensagem, sim, dirigir a todos os países para trazer a mensagem. Mas agora, tudo se tornou diferente após, sim, ter entrado no meu 88º ano de vida. Tudo não é mais assim como era uma vez. Tudo ficou diminuído, o ver, o ouvir, o caminhar. Mas eu sou grato a Deus. Estou muito saudável. No ano de 2020, não tive que visitar nenhum médico e não tive que tomar nenhum medicamento, nenhum remédio. Também por isso, eu sou muito, muito grato ao Senhor. Então, de volta àquilo que está acontecendo sobre a terra. Foi necessário de fazer todas as viagens nos 165 países. Agora seriam 167 países que eu pessoalmente visitei e carreguei a mensagem, estabeleci o contato para que agora todos os irmãos em todos os países da terra possam estar conectados e nos diversos canais, através da transmissão, podem ver as antigas e as novas pregações e ouvir, e também aquilo o que nós publicamos em cartas circulares, em pequenas brochuras. Todos os temas foram tocados. Jamais a palavra de Deus foi tão precisamente, tão completa, ordenada em termos de ensinamento como no nosso tempo aconteceu. E nós agradecemos a Deus o Senhor por isso. E, irmãos, nos últimos meses, especialmente, expressaram, não somente na Europa, mas mundialmente, os irmãos nos escreveram: nós somos gratos pelo ministério do irmão Branham e nós somos gratos pelo ministério que seguiu, pelo ensinamento e introdução na santa e preciosa palavra de Deus. Ambas coisas pertencem juntas, pois assim o irmão Branham, ele ouviu e também passou adiante. Como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, assim você
será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E precisamente isto aconteceu nos últimos 55 anos. E ainda hoje acontece que a pura mensagem divina, fundada na Santa Escritura, sequer uma única doutrina que não estivesse fundada na Bíblia em 2 ou 3 passagens. Não há doutrina bíblica que somente esteja fundada em uma única passagem bíblica. Tudo sobre 2 ou 3 testemunhas, sobre divindade, batismo, Santa Ceia, retorno do Senhor. Cada tema bíblico não só é uma vez, mas sempre foi trazido repetidamente, iluminado e mostrado. E assim nós também o fizemos pela graça de Deus desde o começo. Não somente Apocalipse 10 tomamos e então falamos sobre isso, que o anjo da aliança desceria, mas ir à santa e preciosa palavra de Malaquias 3, 1b, em Malaquias 3, versículo 1, há 2 promessas em um versículo. Uma, veja, eis que vos envio o meu mensageiro adiante de mim, que preparará o caminho diante de mim. E isto aconteceu através do ministério de João Batista. Assim, ele testificou. Mas a segunda parte é: e ao seu templo virá o anjo da aliança, ao qual desejais. Então, se nós, em Apocalipse 10, lemos do anjo da aliança com o arco-íris envolto, quando vemos o descer e primeiramente colocando o seu pé sobre a terra e mar, então acontece aquilo o que o irmão Branham também enfatizou muito. Ele jurou pelo que vive eternamente. E então, o que aconteceu então? Então, quando isso acontecer, os 7 trovões deixarão ecoar as suas vozes. Ó, quão gratos nós podemos ser. E a terceira passagem bíblica, no profeta Daniel 12, versículo 7, quando o anjo elevar a sua mão e jurar por aquele que vive eternamente, então haverá um tempo, 2 tempos e metade de um tempo até o fim. Quão precisamente Deus deixou colocar na sua palavra, nessas 3 passagens bíblicas, nos deixou assim. E eu vos digo a verdade: quem não respeita isso é um blasfemador e não encontrou graça diante de Deus. É simplesmente necessário, e eu digo mais uma vez, que cada doutrina bíblica, de fato, tem que estar fundado sobre 2, 3 ou mais passagens bíblicas. Por favor, mas esta comparação, tomem, por favor, todas as igrejas. Tomem as igrejas, começando com a igreja de Roma,
que somente pegou Mateus 28, versículo 19, e ide a todo o mundo, ensinai a todos os povos e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles podem se referir 1000 vezes a essa passagem bíblica e estão 1000 vezes no erro, porque não foram da missão para o cumprimento da missão. Não foram Atos dos Apóstolos 2, versículo 38. E deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo. Não foram Atos dos Apóstolos 8, versículo 16. Não Atos dos Apóstolos 10, versículo 49. Não Atos dos Apóstolos 19, versículo 5 e 6. O engano está aí, o erro está aí, onde o inimigo ele pode confundir o entendimento das pessoas e eles permanecem num lugar parados. O mesmo é com a Santa Ceia. Quem somente ler essa única passagem e não as outras, que não pegar aquilo que em Mateus 26 está escrito e for a 1 Coríntios 10 e então a 1 Coríntios 11 para saber precisamente o que o Senhor pensou. Aqui nós temos, por favor, amados irmãos e irmãs, especialmente irmãos servidores, eu tenho uma responsabilidade diante do Deus vivo, como alguém jamais teve sobre a terra. É a última mensagem, o último chamado. Tem que tudo estar no estado certo, trazido assim a partir de Deus, ordenado biblicamente. Um Senhor, uma fé, um batismo, não 2, não 3, mas um e mais uma vez um. E por isso, porque o Senhor a mim pessoalmente deu essa missão de ir de país a país e proclamar a sua palavra. E isto nas acima de 8.000 pregações que eu tive mundialmente, eu sempre fiz isso repetidamente. E ninguém poderá trazer uma desculpa. Deus, o Senhor, Ele cuidou que tenha se tornado possível. Recebam da mão do Senhor. E eu repito, o irmão Branham, ele também repetiu que não ele, mas sim a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Ninguém precisa voltar ao irmão Branham também, e também o irmão Branham precisa voltar, e isso eu já mencionei, com a grande tenda. Provavelmente, e se Deus quiser, em uma carta circular, eu mostrarei, falei um desenho precisamente como a tenda se parecia que o irmão Branham viu, porque também eu, no dia 19 de janeiro de 1966, eu vi e fui chamado do mezanino para baixo. O teu tempo chegou. Volta-te ao povo e fale. No pódio estava o caixão do irmão Branham, mas eu deveria subir no pódio e então ao povo de Deus mundialmente trazer a mensagem de Deus. E isto eu também fiz. Mas, irmãos e irmãs, vamos ainda rapidamente à palavra de introdução
de volta a ela. Vocês podem imaginar o que significa para mim de fazer essa tarefa, essa missão, ter recebido ela de Deus e ter que cumpri-la. Eu desejo ser aprovado diante de Deus, o Senhor, e eu desejo que todos que agora ouvem a mensagem divina sejam preparados, porque assim foi dito que essa mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. A mensagem do chamado para fora, da correção, da preparação. E assim, nós aqui, na palavra de introdução, nós ouvimos que nós recebemos a colocação no estado de filiação. Nós somos filhos e filhas de Deus. Através da graça, nós fomos salvos. E aqui, nessa palavra de introdução, está escrito: vejam que grande amor o Pai nos mostrou através disso, que nós podemos ser chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. E nós o somos de fato. Simplesmente maravilhoso. Não somente promessa que haverão filhos de Deus, mas e nós o somos de fato. E aqui nós encontramos a palavra gerados. Quem é gerado de Deus? Simplesmente muito importante. A palavra nascido encontramos frequentemente nas cartas que o apóstolo João escreveu, mas aqui a ênfase: gerados. Antes de que alguém possa ser nascido, primeiro tem que ser gerado. Pensem em Salmos 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pensem nas passagens bíblicas que na carta aos Hebreus se referem ao Salmo 2, versículo 7. E na apresentação são passadas de novo. Gerado. Na geração há uma semente. E já no jardim do Éden, Deus, o Senhor, colocou inimizade entre as duas sementes, entre a semente da serpente e a semente de Deus, que através da mulher deveria vir. E veio Jesus Cristo, a semente de Deus, através de geração divina. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo virá sobre ti, e aquilo, o que for nascido de ti, primeiro a geração, o poder do Espírito Santo virá sobre ti. Então, o que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, por favor, creiam hoje. Se trata da geração. Quantas pessoas dizem: eu sou nascido de novo, eu sou nascido de novo. E então, tomem todas as congregações e dizem que são nascidas de novo, e a palavra de Deus, eles blasfemam, e as promessas para esse tempo, eles sequer aceitam alguma coisa, mas passam ao largo disso. Verdadeiros filhos de Deus
filhos e filhas de Deus têm que receber a semente da palavra, e o Espírito Santo vem sobre a semente, e a vida que está na semente então brota, e assim acontece o novo nascimento através de palavra e Espírito. Aleluia! Aleluia! Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Não somente uma mensagem, mas como semente divina, a mensagem divina é colocada, semeada em nossos corações, e o Espírito Santo vem sobre nós e faz brotar a nova vida divina. E então se cumpre. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O velho passou. Veja, tudo se tornou novo. Então nós temos aqui, no próximo versículo, no versículo 2, está escrito, eu espero que todos possam ouvir muito bem, amados. Agora somos filhos de Deus, 1 João 3, 2. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos quando esta revelação se cumprir, então seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Aqui nós temos algo maravilhoso. Nós estamos ainda no corpo terreno. Nós carregamos a vida divina em nossas almas. E somos gratos ao Senhor por isso que Ele concedeu graça, que na fé podemos receber, aceitar o que Ele prometeu. Então, nascidos de Deus, gerados por Deus, filhos e filhas de Deus, agora nós somos filhos de Deus. E ainda nós estamos em corpos terrenos. Ainda não se tornou revelado o que nós, após a ressurreição, seremos. Mas quando se tornar revelado no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, então nossos corpos mortais serão transformados no corpo de ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Nosso Redentor veio a nós em um corpo humano para aqui trazer o sacrifício e derramar o sangue da nova aliança para nos conceder a reconciliação, o perdão através da graça. E Ele ressuscitou do corpo mortal no corpo imortal. E assim também nós, no retorno de Jesus Cristo, receberemos o corpo imortal, seremos jovens novamente e jamais ficaremos velhos de novo. Por favor, tomem essa palavra aos corações. E eu desejo hoje expressar o desejo e passar o pedido adiante. Leiam todos, mais uma vez, em toda tranquilidade, a palavra de introdução. É uma pregação inteira. É uma poderosa pregação. E vocês certamente perceberam, o irmão Keller, ele não fez uma pregação após a palavra de introdução, ele
orou diretamente. Também eu não preciso mais fazer uma pregação após esta preciosa palavra de 1 João 3. Não preciso fazer, mas é uma pregação inteira em si. E nós somos gratos a Deus, o Senhor, filhos e filhas de Deus. Agora, nós somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos, quando se tornar manifestado, então nós seremos iguais a Ele. Deixa-me, no resumo, dizer aquilo o que acontece atualmente em todos os povos e línguas. Nós todos percebemos e nós estamos muito tristes sobre isso, que não podem haver mais cultos normais sob condições em pequenos grupos que não se pode manter, onde não se pode cantar e tem que ter uma máscara e assim por diante. Não. E mais uma vez não. Nós cremos que também essa epidemia passará e que Deus concederá graça. Por favor, não fiquem presos a isso. Eu já disse anteriormente, também o que se refere à vacinação. Cada um decida para si mesmo. Eu também recebi uma carta e devo fazer uma hora marcada. Eu passei isso mais para frente, eu quero esperar um pouco mais, como tudo vai se desenvolver. Mas, por favor, não fiquem fanáticos. Cada um decida para si mesmo e deixe o próximo em paz. E agora, a segunda parte, essa primeira parte, a parte terrena, com a praga, com o corona, onde é trazido em ligação a isso, que isso dói, essa parte dói, e especialmente porque nós, como crentes, não podemos ir às nossas reuniões periódicas. Vocês sabem o que isto significa para mim? Eu, em um ano, me tornei mais idoso. É simplesmente um estado que sequer pode se suportar. Mas, irmãos e irmãs, vamos perseverar e vamos agradecer ao Senhor por isso, que nesse tempo, todos os crentes em todos os povos e línguas ouvem o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E todos os irmãos servidores, eu peço a vocês, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por favor, não tragam mais interpretações, permaneçam humildes e simples, e o Senhor vos abençoará. E o tempo será somente curto, mas nós poderemos nos reunir novamente para ouvir a palavra do Senhor. Vamos falar mais uma vez. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus em todos os povos e línguas, e especialmente todos os irmãos servidores. Nós colocamos debaixo da obediência e debaixo da direção do Espírito Santo, para que não proclamem nada a não ser aquilo o que eles podem, a partir da Bíblia, da santa e preciosa palavra de Deus, somente o que pode proclamar a partir dela. Tudo mais nós deixaremos com Deus, e o Senhor, no nosso tempo, Ele finalizará a sua obra.
levantai vossas cabeças, pois nossa ou vossa redenção, sim, nossa redenção se aproxima. O Senhor, Ele retornará com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos, nós seremos transformados, e juntos nós iremos em direção ao Senhor nas nuvens, e estaremos com o Senhor todo o tempo. Eu creio que todos que agora aceitaram receber a última mensagem e agradecem a Deus por isso, agradecerão a Deus por isso, que poderão estar lá quando a Escritura que nós lemos de 1 João 3 se cumprir. Agora, nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando a revelação se cumprir, e ela em breve se cumprirá, em breve a promessa se tornará realidade, e acontecerá assim, como o Senhor disse a Ele: seja a honra, graças seja a Deus, pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Graças seja a Deus pelo ministério do irmão Branham. E eu digo com coração sincero, se Deus não tivesse enviado o irmão Branham, Ele não poderia ter enviado a mim. Primeiro, teve que vir aquele que traz a mensagem, para que aquele pudesse vir que carrega adiante a mensagem. E também aqui nós vemos a harmonia divina, que com o irmão Branham, que eu pude estar ligado 10 anos com ele e pude vivenciar tudo, ver tudo e ouvir tudo. E assim, como testemunha com os olhos e ouvidos, posso relatar daquilo o que Deus fez. Sejam abençoados com a bênção do Deus vivo, e que esse ano seja um ano de jubileu, no santo nome de Jesus. Amém. Acordem, chama-nos a voz. O guarda já está sobre o muro. Acorde, cidade de Jerusalém. A hora da meia-noite se chama essa hora. Eles nos chamam com voz clara. Onde vocês estão, virgens prudentes? Levantai-vos, o noivo vem. Levantem e tomem as lâmpadas. Aleluia. Preparai-vos para as bodas. Vocês têm que ir em sua direção.
nos preparaste. Então tua mão nos guie para a terra do Pai.